Olá, colegas e amigos do Portal Jurídico Viver Direito. Hoje o tema é sustentação oral. E para falar sobre esse assunto tão importante da advocacia, eu convidei um amigo, advogado e professor, Dr. Josinaldo Leal, que vai compartilhar conosco dicas práticas para ajudá-lo nesse desafio da sua profissão. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu que agradeço o convite, é com grande alegria poder compartilhar com o seu público aí um tema tão relevante para a advocacia. Nós estamos vivendo na advocacia, Dr. Josinaldo, uma revolução na tribuna, porque pela primeira vez a sustentação oral passou a ser virtual, com uma ênfase muito maior do que presencial, e o advogado se vê nesse desafio. Quais principais dicas que você tem para quem for à tribuna virtual sustentar as razões do seu recurso? Evidentemente que a pandemia serviu para acelerar esse processo da digitalização dos processos, o caráter virtual e também em relação à própria sustentação oral. E, em verdade, o próprio Código de Processo Civil de 2015, no artigo 937, já trazia a previsibilidade do advogado poder fazer a sustentação oral de forma virtual ou por outro mecanismo tecnológico de transmissão real, desde que ele tivesse o domicílio profissional dele diverso da sede do tribunal. Mas, efetivamente, antes da pandemia, nós não tínhamos isso exercido na prática. A pandemia serviu para acelerar e agora o advogado que antes atuava no púlpito, na tribuna física, precisa se adequar às novas exigências da tribuna virtual. E é preciso ter alguns cuidados, sob pena de comprometer a atuação do profissional, mesmo na atuação virtual. A primeira delas é sempre observar a formalidade do ato. A sustentação oral é um ato solene e, como tal, é preciso observar os procedimentos, muitas vezes exigidos pelos regimentos internos dos tribunais. Então, a primeira dica, colega advogado, tenha atenção com a sua apresentação. Utilize a vestimenta adequada, no caso dos advogados e advogadas. Evidentemente que a toga e a beca, que são utilizadas pelo magistrado e pelo advogado, respectivamente, têm sido flexibilizados, porque muitos profissionais estão em seus lares ou até mesmo fazendo atuação em seus escritórios e contavam com o uso da beca, muitas vezes fornecido pelo tribunal ou até pela OAB. Mas é preciso observar a solenidade. Então, o primeiro cuidado é com a vestimenta. O segundo, o advogado precisa se cercar de componentes técnicos adequados. Fazer testes com antecedência do microfone, do áudio, de uma posição da luz, porque todos esses detalhes podem influenciar no êxito da sua atuação. Podem chamar a atenção do julgador ou simplesmente fazer a sua atuação ali na tribuna virtual ser despercebida. Então, testar e utilizar produtos e equipamentos adequados, compatíveis com essa atuação. E a terceira observação que eu já faço de imediato no campo da atuação é no ambiente que vai fazer. A pandemia serviu também para mostrar aí diversos incidentes de advogados em atuações em sustentação oral virtual, fazendo a sustentação de dentro do carro ou, infelizmente, em ambientes inadequados e impróprios, que evidentemente tiram ali a própria seriedade e responsabilidade do advogado. Ele sabe com antecedência o dia, o horário da sessão. Procure se programar para fazer em um local adequado. Evidentemente que não é tolerável que o advogado vá fazer uma sustentação no tribunal em um banheiro ou em uma área pública, salvo situações excepcionais e justificadas, mas não pode ser feito de forma ordinária. Mas, em um contexto geral, diversas outras técnicas que ainda eram exigidas no âmbito da atuação física voltam também a ser exigidas no campo virtual. Perfeito, meu caro. De fato, são muitas dicas importantes desse ambiente virtual e, obviamente, muitas outras dicas e também erros a se apontar do advogado, seja na tribuna virtual ou presencial.
O que há de comum que você pode compartilhar conosco? A primeira é conhecer, no âmbito do CPC, o próprio artigo 937, quais são as hipóteses de cabimento da atuação dele na tribuna, em quais recursos admitem a legislação a realização da sustentação oral. E o segundo, que o advogado não pode abrir mão, ele precisa conhecer adequadamente o regimento interno do tribunal que ele vai atuar. Se é o Tribunal de Justiça Estadual, ele precisa dissecar o regimento interno. Se é no âmbito do STJ ou do STF, idem, ele precisa conhecer o âmbito do regimento interno. Lá haverá previsibilidades específicas. Ele precisa saber a questão do tempo regimental. O próprio CPC estabeleceu que ele terá 15 minutos na tribuna para fazer razões, mas muitos regimentos internos trazem mecanismo de aplicação quando há litisconsorte. O advogado precisa conhecer essas circunstâncias. Ele precisa também conhecer a composição da turma ou da Câmara que ele vai atuar. Ele precisa saber quem é o relator, quem é o revisor, quem são os demais julgadores que compõem aquela sessão de julgamento. E essas informações são absolutamente acessíveis. O advogado precisa ter a responsabilidade de buscá-las para que possa preparar adequadamente a sua sustentação oral. E a partir desse conhecimento prévio de quem serão os julgadores, ele mergulhar no posicionamento do julgador e dos demais que vão compor a sessão de julgamento em relação à matéria que ele vai levar à tribuna. Então ele precisa conhecer qual é o posicionamento daquele julgador para que a sua estratégia de atuação seja mais adequada, porque não podemos deixar de lado a concepção de que a sustentação oral é um instrumento favorável à modificação de uma decisão judicial ou à sua manutenção, se essa for a intenção do advogado. Muitos colegas da advocacia têm dificuldade na tribuna por uma questão de segurança e de nervosismo, de fato, de sustentar oralmente as razões do seu recurso ou enfrentar as razões da parte adversa. Como superar isso na tribuna? O medo de falar em público é um fator que acaba comprometendo a atuação de muitos advogados. Eu costumo dizer que o advogado que diz que tem medo da tribuna, ele fica buscando ter coragem. Eu digo que ele precisa ter, na verdade, a informação e conhecimento. Porque a partir do momento que ele conhece a estrutura do tribunal, a forma como ocorrerá a sustentação oral e, evidentemente, tem conhecimento e conteúdo sobre o que ele vai falar, evidentemente haverá uma relativização desse temor ou desse medo, que é natural, mas podem ser facilmente amenizados. Eu trago, inclusive, para o seu público um dado relevante. Se a gente for analisar o número de processos judiciais, a estatística daqueles que são levados à tribuna é muito pequena. Estima-se de que a cada 100 processos, apenas 5 contam com a sustentação oral. Ora, se a sustentação oral é um importante instrumento no convencimento dos julgadores, por que os advogados não fazem uso dessa ferramenta? Muito se diz que alguns têm medo e por isso não atuam na tribuna, ou porque a sustentação oral não é obrigatória e por força disso eles não atuam. Alegam-se também que o cliente não pagou os honorários adicionais para a prática daquele ato, ou até mesmo acreditem que não seria útil a atuação na tribuna, porque os processos já chegam com votos prontos do relator. Com todas as venhas em relação a essas possíveis argumentações, eu destaco sempre que o advogado ele tem um compromisso com o seu cliente, o compromisso de buscar de todas as formas o resultado mais útil e favorável. Então, o profissional ele precisa se qualificar cada vez mais. O universo da sustentação oral tem exigido cada vez mais do advogado preparação técnica adequada para que ele atue de forma exitosa. Então, não vamos buscar por aí coragem, e sim informação e conhecimento. Dr. Josinaldo, meu caro amigo baiano, quero agradecer por estar aqui conosco no Portal Jurídico Viver Direito, compartilhar algumas dicas desse tema que é tão importante para a prática jurídica. É uma alegria, eu me sinto honrado pelo convite e me coloco à disposição sempre do portal para que a gente possa tratar de temas como esse. A sustentação oral é um universo,
E eu ainda brinco dizendo que o advogado muitas vezes não tem a percepção que é um segmento extremamente lucrativo e que, se ele conhecer as técnicas, saber adotar estratégias adequadas, ele pode potencializar de forma significativa os seus ganhos com honorários advocatícios.